Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Nós estamos aqui na TV Cultura todos os dias, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. E nós estamos na igreja também em alguns horários muito especiais, e você pode ficar sabendo, sabe como? Entrando em contato lá na secretaria da igreja, lá no telefone 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Vai ser muito bom ter você com a gente. Mas enquanto você não pode estar lá, você pode estar aqui, muitas vezes, quantas vezes você quiser. Como? Através das redes sociais. Você pode entrar lá no Facebook, e lembrando que nas redes sociais, não chama Em Frente só, Em Frente Responde. Vai lá nas lupinhas, né, de busca das suas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Procura a gente lá, Em Frente Responde. Você vai me ver lá com uma cara pensativa, sou eu. Aí você vai lá e no Facebook se inscreve no canal. Lá no Instagram você nos segue e lá no YouTube você se inscreva. Ô meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não está inscrito ainda no canal do YouTube, lá no Em Frente Responde? Tá perdendo, olha, porque lá tem palavra de Deus, lá tem estudo bíblico, lá tem também o que mais? Oração, intercessão. Olha, vai lá, você vai gostar, tenho certeza. Compartilha, divulga, vai ser uma alegria muito grande para nós também ter aí a sua família junto. Ó, vem com a gente. Queridos, hoje eu quero falar com você a respeito do Salmo número 55. É um salmo desses que a Bíblia traz, assim, desses longos, né? Começa a passar de 20 versículos. Mas vale a pena que a gente mencione algumas partes dele. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar com você sobre a própria oração, porque a gente tem dito que os salmos eles servem como um texto para a oração. Você pode pegar o salmo e lê-lo como se fosse a sua oração, desde que isso não seja, como a Bíblia diz, como Jesus diz, uma vã repetição. Você fica lá lendo apenas. Se você pegar cada palavra dessa, tornar essa palavra viva na tua vida, como se aquilo que tivesse escrito aqui fosse verdadeiramente a tua oração, você dissesse assim, Deus, era isso aqui que eu queria te dizer hoje. E você lê, você vai ver que isso vai mudar muito a tua vida. Primeiro, que você vai conhecer mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um filtro para nós. Toda vez que passamos por esse filtro, ficamos mais puros, mais limpos e, portanto, mais conectados com Deus. Entendedores qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. E fazendo isso também, querido, a certeza de que vai ser atendido. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus não é tolo e não nos quer fazer de tolo. Eu gosto dessa frase. Ele não vai falar uma coisa aqui para quando você fala, olha, o senhor disse aqui, ele diz, eu não falei não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não fala para depois voltar atrás. Então se ele disse, pode acreditar, continua valendo o tempo todo. Então, dita essas coisas, vamos falar sobre a questão da oração. Porque o salmista está falando assim, Deus, eu saio nas ruas, eu só vejo violência, engano, corrupção, traição, mentira. Eu só vejo a maldade. E ele diz, o pior, não é, isso não vem dos meus inimigos, vem daqueles que me chamam de amigos, daqueles com quem eu caminhava, daqueles com quem eu andava junto, inclusive ia para a igreja, né? Ele fala que nós caminhávamos juntos ao templo para adorar a Deus. Esses são os que se voltam contra mim, esses são os que se voltam contra nós. Então ele fala, e aí, diante disso, o que fazer? Ele fala no versículo 16, ele fala, há um terror em mim, há um medo em nós, mas aí, com base nisso, ele fala no versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Não importa as circunstâncias ao nosso redor, não importa o que esteja acontecendo, não importa como as coisas estão se saindo lá fora, importa como as coisas estão aqui dentro, querido. Olha, o que vai te derrubar, você já deve ter ouvido essa frase, eu achei muito interessante. Se você está no mar, você está no mar. Qual que é o problema de estar no mar? Você está num barco no mar. O que pode ser um problema? O que pode te assustar? É a água que está fora do barco? Será que a água, um mar imenso, você está dentro de um barco? Ao teu redor um mar de águas, né, intenso,
e esse mar está agitado e tal. Mas até aí, isso ainda é um problema? Não, querido. O problema não é a água que está fora do barco. O problema é a água que está dentro do barco. O problema não é a água que está fora do barco. O problema é a água que está dentro do barco. Porque se a água entrar dentro do barco, aí você afunda. Mas enquanto a água está lá fora e você está seguro nesse barco, e o Senhor está no barco com você, o Senhor está no barco com você, você não está sozinho, Ele está lá. Ele está conduzindo as coisas, querido. Para que ainda que você precise passar uma tempestade, a Bíblia tem lá em Mateus 14, Jesus fala para os discípulos, vão na minha frente, que Ele foi orar. Enquanto os discípulos iam, eis que vem uma grande tempestade, mas eles ainda estavam dentro do mar. Ou melhor, dentro do barco, no meio do mar. E estavam apavorados, porque a tempestade parecia que ia entrar dentro do barco. Aí eles se apavoraram. E aí o Senhor Jesus foi andando sobre as águas para dizer para eles, não temas, eu estou aqui. Se eu disse lá, vocês vão chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, venha tempestade, venha vento, venha o que for, nenhuma tormenta, nenhuma luta e dificuldade vão poder impedir de que a palavra de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Amém, querido? Se você deixa que a turbulência externa invada o teu interior, aí você e eu estaremos propensos a afundar. Mas se as coisas ao teu redor estão tumultuadas, mas dentro de você, você mantém a calma, a fé, temor no Senhor, sabedor de que o Senhor está no teu barco e Ele não vai permitir que as muitas águas te afundem, a tua vida vai para frente. O Senhor vai te conduzir lá para aquele lugar aonde Ele inicialmente planejou. Nada fugiu do plano de Deus, ainda que as coisas ao nosso redor, aparentemente, estejam saindo do controle, estejam na mão dos homens, etc. Não estão. Estão no controle de Deus. Por isso que ele diz no versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Tá vendo? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais são os que são a meu favor do que os que são contra mim. A Bíblia diz isso. Como eu vou orar? Versículo 17. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei minhas queixas e lamentos, e Ele ouvirá minha voz. Não importa. Não importa se você vai orar lá no barco, no meio, né, enquanto as ondas estão agitadas. Não importa se você vai orar antes de entrar no barco. Não importa se você vai orar depois que você sair do barco. Não importa se você vai orar de manhã, na madrugada. Sabe? Não tem horário melhor. Não tem lugar melhor. Eu, porém, invocarei a Deus. Quando? À tarde, pela manhã, ao meio-dia, todo o tempo. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso envolve todo o tempo, todo momento. Às vezes a gente especializa alguns horários, a madrugada. Claro que quando você se reserva para buscar a Deus, vai ser melhor? Claro. Vai ser melhor para você, não para Deus. Deus não vai te ouvir melhor se você orar na madrugada. Deus não vai te ouvir pior se você orar ao meio-dia no tumulto do dia. Querido, para Deus não tem o som do dia. Para Deus não tem a buzina, o barulho das cidades. Para Deus não tem o silêncio do campo. Nada impede o ouvido de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 55, Deus não está surdo para não poder ouvir. Deus não está surdo. Ele pode ouvir de qualquer maneira, ele não usa aparelho, não. Deus não tem problema auditivo. Ele te ouve, olha, o salmista está dizendo, eu vou lá, sabe, eu vou buscar Deus. Eu, porém, a minha parte sabe qual vai ser? Buscar ao Senhor. Quando? À tarde, pela manhã, ao meio-dia. Ele nem fala aqui da madrugada, você tem uma ideia. Quer dizer, eu vou buscar Deus. No momento em que eu perceber que isso se tornou mais necessário, eu vou buscar Deus o tempo inteiro, mas eu vou buscar Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Diante dele eu vou fazer minhas queixas e lamentações, e ele vai ouvir a minha voz. Aí o que vai... A sequência, versículo 18. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Querido, tá vendo que paz é uma coisa de dentro. Inimigos contra é uma coisa de fora. Os inimigos contra estão lá fora. Mas dentro, na minha alma, versículo 18, eu tenho paz. A minha paz não está baseada na qualidade dos que me perseguem. A minha paz não está baseada na quantidade dos que me perseguem.
A minha paz está baseada naquele que habita dentro de mim. E que quando está numa tempestade, a gente vê isso acontecer em Marcos 4. Jesus dorme, ele pega o travesseiro e descansa, porque ele sabe que nada fugiu do seu controle. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo, ele ainda está trabalhando por mim e por você. E versículo 19 diz, Deus ouvirá e responderá. Ele que preside, oh meu Deus, meu presidente, Deus que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança alguma e não temem a Deus. Não espere que as pessoas mudem. Olhem para Deus que preside e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Deus continua presidindo, sentado no trono, mandando, dominando, controlando. Mas por que o mundo tão está desse jeito? E por que Deus sabe? Esse é o meu e deve ser o teu descanso nele, agora e para sempre, em nome de Jesus. E você me diga amém. Querido, querida, que Deus te abençoe demais. Esse salmo é tão lindo, tinha muito mais coisa para ser dito, mas vamos deixar ele aqui. Você pega o salmo, pega a Bíblia e vai lá e medita o Salmo 55. Lê cada versículo e sorva, né? Beba, se alimenta dessa palavra. Eu duvido que você vai ficar raquítico, né? E fraco. Não, você vai ficar fortalecido no Senhor, o nosso Deus. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Não esquece que a IPI de Rolândia fica lá na Santos Dumont, 1075, no centro de Rolândia. E será sempre uma alegria e um prazer encontrar com você. Que Deus te abençoe demais. Eu fico hoje por aqui. Que Deus te abençoe muito mesmo, querido. Porque você não deve esquecer de uma coisa. Eu aqui te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste dia nós te glorificamos e entronizamos o teu santo e poderoso nome. Nós reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis e que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Não há outro como o Senhor em nenhum lugar do mar, do céu, da terra, deste universo. Ao Senhor pertence a honra, a glória, o louvor, toda a adoração. E nós te rendemos nesta manhã, mais uma vez, tudo aquilo que é digno do teu nome. Por isso, ó Deus, nós declaramos nossa confiança em Ti. Nós declaramos, ó Deus, que em Ti esperamos todos os dias e que vem de Ti a solução para os nossos problemas, para as dificuldades, para as lutas que enfrentamos. Colocamos isso diante do Senhor, sabedores de que Tu cuidas de nós, agradecidos em nome de Jesus. Amém.